vocês? Meu nome é Rafael, para quem não me conhece, e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal, ao canal de vocês, Occult World. E hoje, galera, eu vou falar sobre a segunda aula sobre a magia das ervas ou magia das plantas. Na primeira aula, eu havia dado início, falando sobre o sagrado das plantas, sobre as propriedades terapêuticas e energéticas, falei um pouco, dei o pontapé inicial. E nessa aula eu vou melhorar, como é que eu posso dizer? Eu vou falar com um pouco mais de detalhes, um pouco mais sobre a forma terapêutica e a forma energética das plantas. A gente sabe que a gente pode usar as plantas de diversas maneiras, como em banhos, chás, escaldapés, na forma de benzimento, até mesmo em fazer óleos essenciais, também extrair o óleo essencial de uma planta para fazer alguma outra coisa, Mas nessa aula, a aula 2, eu vou falar um pouco melhor, eu vou falar um pouco mais sobre as propriedades terapêuticas e energéticas, para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o que seria a diferença de cada uma, perfeito? E eu vou dar alguns exemplos também, então já peguem o grimório de vocês para anotar tudo direitinho, perfeito? Mas antes de eu começar, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, deixe o like e ative o sino, pois fazendo todas essas 4 coisinhas, o YouTube vai entender que vocês estão gostando do meu conteúdo, estão gostando dos meus vídeos, e toda vez que eu publicar algum vídeo novo ou alguma aula nova, como essa daqui, o YouTube vai recomendar diretamente para vocês. Perfeito? Então, dado o recado, vamos direto à aula. Propriedades terapêuticas e propriedades energéticas. Outra coisa, galera, eu vou deixar agora aqui no canal o card da primeira aula para quem não viu. Quem não viu, não se preocupa, eu não vou tirar o vídeo do canal, ele vai continuar ainda no canal, perfeito? Então se tranquilize. E você que está chegando agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, perfeito? Essas são as aulas referentes à magia das ervas, à magia das plantas, perfeito? Então, se você se interessa por planta ou sempre quis aprender um pouco mais, esse vídeo é a melhor coisa para você ouvir, para você ver, para você estudar, para você aprender, perfeito? Então eu vou deixar aqui no card, a primeira aula vai aparecer agora aqui para vocês, tá bom? E vamos lá o que interessa. Propriedades terapêuticas e propriedades energéticas. O que é uma e outra? Entendam o seguinte, quando você vai numa farmácia e você vai comprar algum remédio, seja ele para o que for, vamos supor assim, vamos dar um exemplo para vocês entenderem. Eu estou com uma forte dor de cabeça, mas é uma forte dor de cabeça mesmo. Eu, geralmente, Rafael, eu tomo o remédio dipirona, comprimidinho branquinho. Então ele me ajuda a combater e a acabar com aquela dor de cabeça que eu sinto, perfeito? Existem outros remédios também que servem para dor de cabeça, como por exemplo, paracetamol ou neosaldina, correto? Então são 3 exemplozinhos de remédios que você vai na farmácia, compra para um determinado fator, que nesse caso é a dor de cabeça. Então o que acontece? Esse aqui seria o estado, a propriedade terapêutica, que seria atuar no seu campo físico, perfeito? Cabeça, ombros, peito, coração, olhos, boca, nariz, pé, pernas, estômago, rins, no modo geral. É um remédio que você vai tomar, que vai fazer um efeito no seu corpo, tanto na parte de fora quanto na parte de dentro, e vai causar um alívio, um conforto,
um desaparecimento daquela dor, ou até mesmo um desinchaço, né? Vai aliviar, vai curar uma ferida, né? Vai fechar uma ferida, vai fazer uma cicatrização e por aí vai, e por aí vai. Então, propriedade terapêutica é aquela propriedade que as plantas têm de causar um efeito físico real no seu corpo, seja ela qual for. Perfeito? E a propriedade energética já é o contrário. É a mesma coisa, só que já é o contrário. Em vez de ela causar uma mudança no seu campo físico, ou seja, em você, ela vai causar uma mudança no seu campo energético, ou seja, o que está em volta de você, né? Por exemplo, eu quero... Vamos trazer os exemplos mais clássicos, né, para vocês entenderem melhor. Eu estou muito estressado. Estou muito nervoso, eu tô agitado, né? Então, tipo, eu cheguei do trabalho, eu tô nervoso, quero me acalmar. O que a gente pode fazer para resolver esse meu estresse todo, né? A gente pode pegar um chazinho, né, uma camomila, né, ou até mesmo um maracujazinho e fazer um chazinho daquela erva, daquela planta e tomar. Ficar tranquilinho, ficar desestressado, né, leve, solto. Esse é um dos exemplos, ou seja, ela vai atuar naquele teu campo energético, fazendo com que você deixe de ficar estressado e fique mais calmo, fique mais leve. Outro exemplo, eu estou sentindo uma carga muito negativa, muito pesada na minha casa, em mim. Eu posso fazer uma defumação com alguma planta, né, referente àquela situação de energias negativas, densas, pesadas, e aí passar por toda a minha casa, ou passar em mim, tanto faz. E aí o que acontece? Ela vai fazer uma limpeza daquela energia negativa no seu redor da sua casa e em você, vai varrer aquilo tudo, transformando seu ambiente mais calmo, mais leve, mais gostoso, aconchegante, ou seja, vai fazer uma limpeza. Então, a propriedade energética é isso. Ela vai atuar, ao invés de ela atuar no seu campo físico, ela vai atuar no seu campo energético, do outro lado do véu. Compreendem, pessoal? Então é muito fácil de compreender. Perfeito? Um detalhe que eu quero salientar a vocês é o seguinte. Isso me faz lembrar de um filme, de uma série antiga, chamada True Blood. O True Blood seria uma série tipo Diário de um Vampiro, né? Onde tem o Stephanie, aqueles dois vampiros, os irmãos vampiros e tudo mais que se apaixonam por uma mulher e tal. O True Blood é a mesma pegada, né? Só que um pouco bem mais, na verdade, sensual, né? Com mais coisa pornográfica, mas não vem ao caso. O que eu quero falar, o que eu quero dizer em relação ao True Blood? Que no final da série já aconteceu tanta coisa que muitos vampiros acabaram ficando infectados, doentes, literalmente. Então, um dos vampiros, que é um dos principais atores e personagens da série, ele, com junção com outros vampiros poderosíssimos também, eles criam meio que uma cura onde na qual essa cura, ao ser injetada no vampiro infectado, ela causa uma melhora, ou seja, ela causa uma propriedade terapêutica, faz com que ele melhore, fique normal, volte a normal, temporariamente. Aí é que está a questão. Quando eles viram que a cura, né, ela funciona porque ele tinha testado em uma pessoa que ele gostava e ele viu que realmente funcionou. Então o que ele fez? A ideia e a geniosidade. Ele
modificou um pouco aquela fórmula. Para quê? Para que as pessoas começassem a comprar aquela cura em parcelas, em partes, o tempo todo, que eu quero dizer, entende? Então ele começou a gerar um lucro com aquilo, porque ele sabia que se ele entregasse aquela cura de cara, ele ia salvar todos os vampiros e os vampiros iriam ser curados de uma vez por todas. Então a mesma pegada acontece hoje em dia nas farmácias. Por que que as farmácias, ao invés de te darem um remédio específico que vai direto que vai direto no problema e vai curar de uma vez por todas, por que que em vez disso ela dá remédios o tempo todo para você tomar e parece que só melhora temporariamente e depois você tem que comprar de novo? Essa é a pegada. Para você ficar preso, a resposta é simples, para você ficar preso aos remédios o tempo todo. E a gente sabe muito bem que todos os remédios de todas as farmácias do mundo inteiro, elas são e vieram derivadas das plantas, da natureza. Então, galera, percebam bem, tudo que você está ingerindo, literalmente, vem das plantas, sem tirar nem pôr. A única diferença é que elas são modificadas pelo homem. Existe muita modificação, existe muita sujeira misturada, digamos assim, para vocês entenderem. Por isso que, tipo, você acaba ficando viciado num remédio X. Aquele remédio, muitas das vezes, depois de tanto tempo que tu toma, não causa mais o efeito desejado, né? E aí você tem que partir para um outro remédio, né? E você fica viciada ou viciado naquele remédio em X específico, né? Ou muitas das vezes, de tanto que tu toma aquele remédio X, aquele remédio, ele pode até te dar um alívio referente àquela dor que tu sente. Porém, ela pode começar a causar dores e desconfortos ou trazer problemas para você em outras partes do seu corpo. Então é por isso que eu falo, o melhor é fazer um estudo ampliado, um estudo profundo, mas começa do básico primeiramente, né? Sobre as plantas, começa a prestar atenção, começa a estudar o que cada planta ela serve, para que serve, o que eu posso utilizar referente a essa dor, qual a planta que ela serve ou não serve. Ah, essa planta ela serve para essa dor aqui, essa outra serve para esse inchaço aqui. E aí você vai testando. Porque eu tenho certeza, galera, que se as pessoas começarem a tomar remédios mais naturais ao invés do industrializado, eu tenho certeza que todas as pessoas hoje em dia viveriam mais e teriam bem mais saúde. Isso prova que as pessoas de antigamente, como eu falei no meu vídeo da aula 1, elas viviam bem mais. Né? As pessoas de antigamente, elas viviam muito mais porque elas se alimentavam bem, e tinham contato com a natureza, elas sabiam que plantas eram boas para aquilo ou para isso. Então, galera, é muito simples. Hoje em dia, o ser humano ele está dominando tudo e destruindo tudo ao mesmo tempo. Ele está destruindo toda a natureza, ele está destruindo toda a nossa flora e aí está transformando num grande e imenso lixo de misturebas, fazendo com que você fique mais viciado ou mais viciada em remédios e remédios e remédios, prejudicando cada vez mais a sua saúde. Perfeito? Então agora eu vou dar alguns exemplos, só para vocês entenderem melhor. Então a parte teórica eu já falei. Até falei até bem demais. Né? Espero que vocês tenham entendido, porque é bem simples de perceber, né? De entender. E agora eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos lá, galera. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a camomila. A propriedade terapêutica dela, como eu já havia falado para vocês, ela serve para bem-estar, acalmar, né? Isso a propriedade terapêutica. Já na propriedade energética, ela serve para harmonizar o mental, ou seja, a nossa mente, as nossas emoções, ou seja, acalmar. Então percebam que a camomila ela tem a mesma função,
tanto de acalmar nossas emoções e nossa mente, como também acalmar o nosso estresse que flui fisicamente pelo nosso corpo. O maracujá. O maracujá, essa planta, ela serve na parte terapêutica para nos também manter calmo e sereno, e já na parte energética, ele é ótimo para aumentar o seu poder de atração ou poder sexual. Perfeito? Tipo, se você pega o maracujá, você passa numa roupa que você deseja, que tu goste, para chamar atenção, ou você produz, você fabrica, né? Você tenta conseguir, através de estudos, fazer o óleo essencial do maracujá, e aí você passa uma gotinha ali, uma gotinha aqui, para poder chamar atenção, aumentar seu poder de atração para algum homem, alguma mulher, e por aí vai. A babosa. A babosa é uma planta muito conhecida por muitas pessoas, né? E o seu poder terapêutico é simples e muito conhecido. A babosa, ela serve tanto para cicatrizar e regenerar tecidos, ferimentos, regeneralizar cortes, machucados, né? Tecidos, generalizar a pele, regeneralizar a pele direitinho, né? Ela também serve como hidratante também para o cabelo também. Então percebam que a babosa, ela serve para tudo isso e algumas outras coisas a mais. Mas essa seria a sua propriedade terapêutica, perfeito? Ou seja, você vai utilizar no seu corpo físico. Se você se corta, pega aquela babinha branca que tem dentro da babosa. Claro que vocês têm que lavar primeiro ela bem, para sair a aloína, se eu não me engano, né, que é um líquido amarelo, que aquilo ali pode ser prejudicial à pessoa, à saúde, né? Lava bem em água corrente, deixa lavar, lava bem, deixa os minutinhos escorrendo, e depois tu pega aquela gebinha dela, aquela melequinha dela por dentro, e passa na parte cicatriz, na parte cortada, no corte, no ferimento, e você vai perceber que logo logo o seu ferimento vai estar começando a cicatrizar e a melhorar. Perfeito? O gengibre, galera, para que o gengibre serve? No terapêutico, ele serve para anti-inflamatório e analgésico também. Ele é bom também para gripe também. Quando você está muito resfriado, faz um chazinho de gengibre com limão também. É batata, galera. O limão é outra planta que nos auxilia também no combate da gripe, assim como o alho é outra planta também que nos auxilia no combate da gripe também. E o alho e a cebola, na sua versão energética, a casca, você tem mania de jogar a casca tanto do alho quanto da cebola fora? Eu, na maioria das vezes, eu tenho, eu confesso para vocês, né? Mas elas servem para você fazer uma defumação na sua casa, tanto de uma quanto de outra, ou as duas, não tem problema nenhum. Elas servem como uma limpeza espiritual na sua casa, limpando miasmas, energias pesadas, densas e tudo mais. Você pega a casquinha de uma ou de outra, ou das duas, bota num recipiente com todo cuidado, bota fogo ali e deixa ela fazer a fumacinha. Tu vai ver que a sua casa vai se tornar mais limpa, mais leve, mais saudável, de energias nocivas, estranhas, mal olhado e tudo mais. Então, a casca de alho e a casca de cebola, essas duas plantas, elas servem como, na versão energética, serve como de limpeza espiritual e proteção também. E o alho, assim como o limão e o gengibre, servem na sua versão terapêutica no combate de resfriados, mal-estar e tudo mais. Outra coisa, o alho também ele serve como antibacteriano. Dependendo do que você tenha, você pode cortar o alho ao meio e colocar ali. Ele vai sugar aquele pus, aquela infecção, tratando do seu corpo e da sua pele. Perfeito? Esse é outro exemplo de uma planta com sua versão terapêutica. O boldo, galera. O boldo, ele serve na sua versão energética para limpeza e proteção. E na sua versão terapêutica, ele serve para uma limpeza e regularização também do seu intestino.
Quem nunca tem um boldo na tua... Quem nunca teve um boldo na sua casa? Quem nunca teve aquele mal-estar no estômago, né? Aquela coisa horrorosa que você não consegue parar de ir no banheiro, ou aquelas facadas no estômago, na boca do estômago que tu não aguenta mais. E aí você começa a tomar um chazinho de boldo, e aí, num piscar de olhos, aquilo ali melhora, que é uma beleza. Pois é, o boldo então ele serve para isso, galera, entre outras coisas a mais. Outra planta que é ótima também para regularização do estômago é a espinheira santa. A espinheira santa também ela é ótima para regularizar, para fazer uma limpeza, uma faxina de toda aquela porcaria que você colocou para dentro. Às vezes você atacou muito seu fígado, e aí você toma um chazinho de boldo ou um chazinho de espinheira santa, ou até mesmo os dois juntos, e eu tenho certeza que o seu fígado e o seu estômago vai agradecer. Outro detalhe também, galera, que ajuda bastante a aliviar aquele mal-estar todo do seu estômago, é você pegar uma folhinha de boldo no seco, né, no seco, e botar em uma água gelada, mas gelada mesmo. E aí o que você vai fazer? Você vai macerar ela até ela soltar a sua propriedade na água gelada. E você vai, então, ó, guti-guti, tomar. Galera, aquilo ali vai causar um efeito estufa no teu estômago, que tu vai botar toda a porcaria que tu botou pra dentro pra fora, num piscar de olhos, em questão de segundos, porque aquela ânsia de vômito vai causar em você que é batata. E eu tenho certeza que o alívio imediato e a melhora vai acontecer de cara também. Então peguem essas dicas todas, galera. Para quem não entende de planta, não entende absolutamente de nada, essa aula 2 sobre a magia das plantas é batata. E não vai ser retirada essas aulas também aqui do canal, perfeito? Vamos lá, galera. Macela, a grande e conhecida macela. A macela, na sua propriedade energética, ela é utilizada para limpeza, purificação e proteção. E também, na sua versão terapêutica, ela pode ser utilizada para dores de cabeça e febre. Ou seja, ela pode ser trocada por um remédio muito conhecido que você tem aí na sua casa e você toma, e que eu já falei agora há pouco no vídeo, a dipirona. Então, ao invés de você começar a, continuar utilizando a dipirona no seu tratamento de dores de cabeça, por que você não troca por um chá de macela? Faz o teste. Começa a fazer um tratamento pelo menos de uma semana, quando você tiver aquelas suas dores de cabeça. E aí você vem aqui no canal e escreve se deu certo ou não. Se der certo, o bom é você começar a trocar o industrializado pelo natural. E eu tenho certeza que o impacto no seu organismo, na sua cabeça, vai ser totalmente menor, ou nem vai ter nenhum, né, do que era feito antigamente. Então a macela, ela pode sim ser colocada no lugar do dipirona. Ela é o dipirona na natureza, em outras palavras, né, galera? Então ela atua como dores de cabeças, ela atua como no combate de dores de cabeças, de febre e tudo mais. Perfeito? O pepino ele pode ser utilizado no combate do aumento de pressão, né? A pressão arterial, que eu digo, né? Perdão. Não, sim, desculpem. O pepino, ele pode ser utilizado também no combate, no tratamento de pressão alta, manter o colesterol também, ajuda também no colesterol. E o pepino, ele pode ser utilizado no lugar de um outro medicamento, que é muito conhecido também aí na casa de vocês, que seria o civastatina. Então percebam que na composição do civastatina, se você pegar a caixinha de remédio do civastatina ou
se você pegar a cartela de dipirona e perceber ali nos seus ingredientes, vocês vão perceber que o mesmo ingrediente que tem lá, tem no da macela dipirona. E o pepino, o ingrediente que o pepino tem, que consiste no pepino, existe no cibastantina. E o pepino, galera, ele tem muito potássio dentro dele. E o potássio, ele é ótimo para a pressão, para controlar a pressão arterial. Quando você sofre muito de pressão alta, sabe? Que você às vezes tem aquelas dores de cabeça enorme que parece que a tua cabeça vai explodir. O pepino, ele é de queda um ótimo remédio natural para o combate de pressão alta. A banana também é outro alimento primordial que ajuda no combate também da pressão alta. Ela tem potássio, mas ela não tem tanto quanto o pepino. Então pega essas dicas, galera. Outra erva, galera, que nos ajuda no combate de aumento de pressão é a erva botão. Pois é, e ela pode ser trocada, quer dizer, ela pode ficar no lugar de um terceiro remédio que você toma bastante aí na sua casa, o losartana. Pois é, então pega a caixinha de losartana e começa a ler os ingredientes. E depois você pega a erva botão e compara a composição da erva botão. E eu tenho certeza que vocês vão ver que um vai ter no outro. Perfeito? Quarto remédio que você pode trocar por um remédio natural, por uma planta natural. A primavera, a planta, a flor primavera em si, ela pode ficar no lugar do grifagem, que é um outro remédio natural que você usa, quer dizer, é um outro remédio que você usa com naturalidade na sua casa. E a primavera, galera, ela ajuda no seu combate terapêutico para a regularização de açúcar no seu coração, né? Então ela combate aquele excesso de açúcar que você coloca o tempo todo em um cafezinho ou em outra coisa que seja. Perfeito? Alimentos que tenham bastante açúcar, ela reduz aquela quantidade enorme de açúcar, podendo causar um infarto em você ou algo do tipo. Perfeito? A beterraba, ela na sua condição, na sua propriedade terapêutica, ela é muito boa para o coração também. A arruda, na sua propriedade energética, ela é ótima para limpezas, proteção e purificação também. E para finalizar, galera, a canela, ela é ótima para atrair dinheiro. Isso é uma coisa que a gente já está careca de saber também, perfeito? O cravo da Índia, ele pode ser utilizado na sua condição energética para clareza mental, concentração também, quando você está muito distraído, muito disperso, né? O alecrim, ele serve para limpeza, abertura de caminhos, renovação, né? E o hortelã, na sua versão energética, ele serve para purificação e proteção. E na sua versão terapêutica, ele pode ser utilizado para acalmar o estresse, aliviar aquela tensão, aquela ansiedade que você está muito nervoso, agitado, né? Então, galera, percebam que todos esses exemplos que eu acabei de passar para vocês são de plantas conhecidas no mundo inteiro. Muitas delas vocês têm aí na casa de vocês e vocês estão perdendo tempo em utilizar elas agora em tratamentos naturais e bem mais eficazes, ao invés de ficar gastando dinheiro em remédios industrializados, que só prejudicam cada vez mais a nossa saúde, a saúde de vocês. Beleza, pessoal? Claro, lembrando que um remédio, uma planta, quero dizer, ela não tem só uma função. Ela pode ter diversas funções. Por exemplo, a arruda, ela tem uma propriedade de limpeza, entendeu? Só que ela também pode ser utilizada para outra coisa. Então, eu digo assim, não existe só um exemplo de planta para limpeza espiritual ou para aquele problema específico. Existem diversas plantas com diversas funções ao mesmo tempo, entendeu?
A manga, por exemplo, a planta de manga, ela serve para limpeza também, proteção e tudo mais. Você tomar um banho de manga, um banho de chá de planta de manga, ela é ótimo para limpar todo aquele descarrego, fazer um descarrego completo no seu campo áurico e tudo mais. Então percebam que a gente pode aprender bastante coisa com as plantas, além de trazer muita naturalidade para a nossa vida, o natural, o saudável para a nossa vida também. Perfeito, pessoal? Então eu acho que, tendo em vista tudo isso que eu já falei para vocês, né, foi mais do que o suficiente, né? Vocês já agora, com essas 2 aulas de magia das ervas, vocês vão ter já um bocado, né, de estudo, de conteúdo para poder estudar, né? Pelo menos o começo, o pontapé inicial, né? E ao mesmo tempo vocês também teriam um conhecimento melhor sobre cada planta. E vão pesquisando mais sobre outras plantas que existem aí no mundo afora, aí pela sua redondeza onde você mora, para que ela serve, para que ela não serve. Perfeito, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, deixe o like, ative o sino das notificações e até as próximas aulas. E as próximas aulas de magia das ervas, eu já vou começar a adentrar em relação a cada fase que a gente pode utilizar as ervas, tipo banhos, escaldapés, chás, óleos essenciais e por aí vai. Perfeito? A gente vai fazer uma aula de cada uma delas em específico e explicando de pouquinho em pouquinho. Perfeito? Um beijo no coração de cada um de vocês e que Deus os proteja sempre. Feito, pessoal?